pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de São Raimundo Nonato. Vamos lá? Raimundo nasceu na cidade de Portel, na Espanha, no ano 1200. Sua família era nobre, mas não possuía grande fortuna. O nascimento de Raimundo aconteceu de maneira trágica e dolorosa, porque a sua mãe faleceu durante o trabalho de parto, antes que Raimundo nascesse. Por essa razão que ele foi chamado de Nonato. O significado é não nascido de mãe viva. Isso é, ele foi retirado do corpo já sem vida de sua mãe. Raimundo era muito inteligente, por isso cumpriu seus estudos com facilidade. Já na adolescência, apresentou vocação para a vida religiosa. Quando seu pai percebeu isso, enviou-o para cuidar de um pedaço de terra que pertencia à família. A intenção do pai era fazer com que o filho desistisse da ideia de ser religioso. Porém, a atitude dele levou a história para onde ele menos queria. Viver na fazenda, no silêncio, na solidão e em contato com a natureza, só tornou mais forte ainda a vocação de Raimundo. Ele cuidava da fazenda, porém, nas horas livres, dedicava à oração e à contemplação. Nisso, clareou-se em seu coração o chamado para dedicar-se totalmente à ordem da Nossa Senhora das Mercês. Essa ordem tinha sido fundada pelo futuro santo chamado Pedro Nolasco. Este era amigo de Raimundo. A ordem religiosa tinha uma missão muito especial no tempo de São Raimundo: libertar os cristãos que tinham sido presos e escravizados pelos muçulmanos. Com muita dificuldade, Raimundo Nonato conseguiu que seu pai autorizasse seu ingresso na vida religiosa. Isso só aconteceu em 1224. Neste ano, ele ingressou na Ordem de Nossa Senhora das Mercês e recebeu o hábito religioso do fundador e futuro santo Pedro Nolasco. Algum tempo depois, veio sua ordenação sacerdotal. Então, sua vocação missionária desabrochou e ele se dedicou a ela com todas as suas forças. Por causa disso, ele foi enviado numa missão às terras da Argélia, extremo norte da África. Lá, ele conseguiu a façanha de libertar 150 cristãos que tinham sido feitos escravos pelos muçulmanos. E ele não só os libertou, como conseguiu que eles fossem devolvidos às suas famílias. Com o objetivo de libertar outros tantos cristãos de escravidão, o padre Raimundo Nonato se ofereceu para ficar como refém entre os muçulmanos. Passou mais de um ano sofrendo humilhações e torturas. Mesmo assim, continuou firme no seu trabalho, levando a consolação do Evangelho e conforto aos cristãos presos que vacilavam na fé e estavam perto de renunciar ao Senhor Jesus. Por causa disso, muitos cristãos permaneceram firmes e até mesmo muçulmanos se converteram ao cristianismo. Percebendo a força do testemunho de São Raimundo Nonato e dos cristãos que ele conseguia atingir, assim, as autoridades muçulmanas mandaram que a boca de São Raimundo Nonato fosse fechada com cadeados para que ele não falasse mais de Jesus Cristo. Mas isso nem deu certo, porque mesmo no silêncio, o testemunho de fé, de confiança, de oração e de paz no sofrimento converteram a tantos outros. São Raimundo sofreu todas essas torturas por 8 meses. Depois foi libertado, porém estava com a saúde abalada. Voltou para a Catalunha em 1239, por causa de sua fama de santidade e dos feitos realizados entre os muçulmanos. O Papa nomeou o cardeal e chamou para que tornasse o conselheiro em Roma, seu conselheiro. São Raimundo Nonato tentou se preparar e se recuperar,
e recuperar sua saúde com o intuito de mudar-se para Roma e servir ao Papa. No ano seguinte, ele partiu em viagem, porém não conseguiu terminá-la por causa da saúde fragilizada. Estando perto de Barcelona, numa cidade chamada Cardona, São Raimundo Nonato começou a sofrer uma febre muito forte e a falecer. Ele tinha então somente 40 anos de idade. São Raimundo foi velado e sepultado em Cardona. Seu túmulo foi transformado num lugar de peregrinação para os cristãos de toda a região, que reconheciam nele a santidade, a coragem e o amor cristão. No local onde ficava seu túmulo foi construída uma igreja, que guarda seus restos mortais até hoje. O culto a São Raimundo Nonato espalhou-se pela Espanha inteira e pela Europa. Em 1681, ele foi canonizado, ou seja, reconhecido como santo pela Igreja Católica. Pela dificuldade extrema que ele viveu, São Raimundo Nonato passou a ser venerado pelos fiéis como padroeiro dos nascituros, pelas dificuldades de nascimento, isso é, dos bebês que estão para nascer, das gestantes na hora do parto, das parteiras e dos obstetras. São Raimundo Nonato, rogai por nós, e todos os bebês, as gestantes, os obstetras, os médicos. Amém!